Pessoal, vamos lá. Então, dando início às nossas aulas, continuidade. Hoje nós vamos para o capítulo 1, unidades de medida de massa. Esse conteúdo é muito importante, porque além de vocês saberem as unidades de medida de massa, vocês também têm que saber quais são os objetos adequados para fazer essas medições das unidades de medida de massa. Vamos acompanhar esse diálogo aqui. Então, mãe, dá para você fazer uma massa de pão para eu esticar e depois medi-la com a fita métrica? Para que isso, menino? É que a professora falou para ver a medida da massa de algum produto que a gente tem em casa. Aí a mãe responde: mas não é com fita métrica que se mede massa dos alimentos. A massa de um produto a gente mede com uma balança. Mas balança não é para a gente pesar as coisas? Quando a gente coloca um produto em uma balança, medimos a massa, mas no dia a dia as pessoas dizem que está pesando o produto. Então, pessoal, informação importante aqui. Nós temos que fazer, nós estamos estudando a medida de massa. Mas você não vai medir massa de nenhum corpo, objeto ou alimento utilizando a fita métrica. Você vai ter que utilizar o que? Uma balança. Então o que acontece? Vários produtos são vendidos por quilograma, como legumes, carnes, frutas e etc. Há também produtos vendidos por grama, como frios, margarinas, temperos, etc. Então é muito importante ter ciência disso aqui, que são as principais unidades de medida, que é o quilograma e a grama. Principais unidades de medida de massa. O quilograma e o grama são as unidades de medida de massa mais utilizadas no dia a dia, mas também é importante vocês saberem que existem outras unidades de medida. Vamos lá, nós temos aqui a unidade fundamental, que é a grama. Temos os submúltiplos do grama e os múltiplos do grama. Então, a unidade fundamental de medida de massa é grama. Mas nós temos os múltiplos do grama e os submúltiplos. Então, nós temos o quilograma, o hectograma e o decagrama como múltiplos do grama. E os seus submúltiplos são o decigrama, o centigrama e o miligrama. Pessoal, isso aqui é muito importante. Uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte: você tem como unidade fundamental o grama. Aqui está à direita, do grama, que são submúltiplos do grama, decigrama, centigrama e miligrama. E à esquerda aqui da unidade fundamental grama, nós temos o decagrama, o hectograma e o quilograma. O que vocês têm que ter ciência? Se nós temos aqui essa unidade de medida, o que acontece? Nós temos aqui o quilograma. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então é importante. Se eu tenho uma unidade de medida de quilograma, equivale a 1000 gramas. Então, todas as unidades aqui vão estar relacionadas ao grama. Se eu tenho 1 hectograma aqui, eu vou ter equivalente a 100 gramas. Se eu tenho 1 decagrama, eu tenho 10 gramas. Se eu tenho 1 decigrama, eu tenho 0,1 grama. Se eu tenho 1 centigrama, eu tenho 0,01 grama. E se eu tenho 1 miligrama, equivale a 0,001 grama. Então, isso aqui é muito importante, essa tabela, porque quando a gente for trabalhar com conversões, vocês vão ter que ter essa noção aqui. As unidades utilizadas diariamente são o quilograma, o grama e o miligrama. Existe ainda outra unidade especial, que vocês também conhecem aí, que já ouviu falar, tonelada.
Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas e serve para expressar medidas de grande massa. Então, quando você tem massas acima de 1000 quilogramas, você já trabalha com a questão da tonelada. Então, uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Então, isso aqui é muito importante. Agora nós vamos trabalhar com a transformação das unidades de medida de massa. Podemos resumir o quadro das seguintes unidades de medida de massa da seguinte maneira. Da esquerda para a direita, cada unidade equivale a 10 vezes a unidade seguinte, e da direita para a esquerda, cada unidade equivale a 1/10 da unidade anterior. Então, o que acontece? Essa tabela, esse quadro aqui é muito importante. Aqui ele já está usando as abreviações, mas você pode voltar lá no seu livro e ver como que chama essas abreviações. KG, que aqui o nome é o quilograma, mas a abreviação aqui a gente vai usar mais agora essas abreviações agora. Então aqui é o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, o decigrama, o centigrama e o miligrama. Então, o que acontece aqui? Quando você está deslocando da esquerda para a direita, a cada casa que você passar aqui, você vai multiplicar por 10. Então, sempre da esquerda para a direita, a próxima casa vai ter o valor 10 vezes o do anterior. Você vai pegar o valor anterior e multiplicar 10 vezes. Por exemplo, se você tem aqui uma peça de 3,2 kg, ele quer saber quantas gramas essa peça, quanto que equivale, 3,2 kg em gramas. Se você vai andar do quilograma para o grama, você está indo da esquerda para a direita. Então, cada casa que você passar, você vai estar multiplicando por 10. Então, você vai passar por hectograma 10, a próxima casa 100, a próxima casa 1000. Então, você vai pegar 3,2 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. E 3,2 vezes 1000 é 3.200 gramas. Então, 3,2 quilogramas equivale a 3.200 gramas. 3.200 gramas. Não vamos esquecer isso, pessoal. Então, se eu for de uma unidade da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10 cada casa que eu tiver passado. Então, do quilograma para o hectograma, eu só multiplico por 10. Do quilograma para o decagrama, eu multiplico por 10, 100. Do quilograma para o grama, eu multiplico por 10, 100, 1000. Do quilograma para o decigrama, eu vou multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000. Do quilograma para o centigrama, vou multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. E se eu for passar do quilograma diretamente para o miligrama, eu vou multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Então, para eu transformar uma medida em quilogramas para miligramas, eu tenho que pegar esse valor aqui e multiplicar por 1 milhão. E agora, pessoal, o que acontece se eu tenho que transformar de uma unidade de medida para outra unidade de medida maior? Se eu vou andar da direita para a esquerda. Da mesma forma que é do exemplo anterior, que você vai multiplicar por 10, aqui no caso você vai dividir cada casa por 10. Então, a cada casa que você for passando, você vai dividindo pelo múltiplo de 10. Aqui, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Então, o que acontece? Eu quero quantos gramas tem uma ampola de 150 miligramas. Então, eu vou sair aqui da miligrama e vou para a grama, mas eu vou passar por 1, 2, 3 unidades até chegar lá, da miligrama para grama.
Então o que você vai fazer? Como você está indo da direita para a esquerda, a cada casa que você passar, você vai dividir por 10. Então aqui no caso, 10, 100, 1000. Então você vai pegar 150 miligramas e dividir por 1000. Ao você fazer isso, você vai chegar num número que 150 dividido por 1000 vai dar 0,15 gramas. Então uma pola de 150 miligramas tem 0,15 gramas. Agora vamos lá, exercício mais difícil agora. Quantas toneladas há em 1.750.000 gramas? Então a primeira coisa que você tem que fazer nesse exercício aqui, ó, nesse exemplo, é transformar de grama para quilograma para depois transformar para tonelada. Não tem como fazer isso direto. Então vamos transformar primeiramente 1.750.000 gramas em quilogramas. O que você vai fazer? Você está partindo da casa do grama para a casa do quilograma, só que você vai passar por essas outras aqui. Então, cada casa que você passar, você vai dividir por 10. Então, aqui é 10, 100, 1000. Então, você vai pegar 1.750.000 gramas e dividir por 1000, que vai dar como resposta 1.750 quilogramas. Pronto. Primeira etapa a gente cumpriu, transformar gramas em quilogramas. Agora eu tenho que transformar o quilograma para tonelada. Como eu sei que uma tonelada equivale a 1000 quilogramas, então se eu tenho 1.750 quilogramas, eu tenho que dividir por 1000. 1.750 dividido por 1000 dá 1,75 toneladas. Então, o que acontece? 1.750.000 gramas é igual a 1,75 toneladas. Então, o que é mais importante aqui que vocês têm que saber? Se você vai partir de uma casa para uma casa menor, para uma unidade de medida menor, que no caso aqui nós temos o grama como unidade principal, à direita dela são os submúltiplos e à esquerda os múltiplos. O que acontece? Toda vez que for deslocar da esquerda para a direita, cada casa que você passar, você multiplica por 10. Se você for deslocar da direita para a esquerda, cada casa que você passar, você divide por 10. Então, agora, pessoal, nós vamos ver agora um objeto para medição de massa, a balança de 2 pratos. O instrumento mais utilizado para medida de massa é a balança. Além da balança digital, um modelo ainda muito utilizado é a balança de 2 pratos. A gente vê ainda dessas balanças nas feiras livres aí, esse tipo de balança. A ideia desse modelo de balança é fazer com que os 2 pratos dela fiquem equilibrados. Como que funciona essa balança de 2 pratos? Você coloca um produto qualquer aqui num prato. E do outro lado você vai colocar pesos que já são pré-definidos. Lá tem pesos de 1 kg, pesos de 500 gramas, de 100 gramas, de 50 e assim por diante. O que acontece? O objetivo dessa balança é que ela fique no mesmo nível, ela fique equilibrada. Você vai colocando o peso desse lado. Na hora que acontecer da balança ficar equilibrada um prato com o outro, quer dizer o quê? Que o peso que você colocou aqui desse lado é o valor do produto que está do outro. Então esse é o sentido da balança de pratos. Você vai colocando os pesos aqui, na hora que os 2 pratos ficarem equilibrados na mesma altura, quer dizer que a quantidade de produto aqui é a mesma quantidade dos pesos que você colocou do outro lado. Então assim funciona a balança de 2 pratos. Olha o que acontece com essas balanças aqui, ó. A balança abaixo está em equilíbrio. Observe as massas em quilogramas das caixas abaixo e tente explicar por que está em equilíbrio. Muito simples. Se você somar os números dessa caixa aqui, ó, 3 com 3, 6, 8, 10, 11, 12. Então desse lado eu tenho 12 e aqui também
eu tenho 12. Então, porque os valores, os pesos que estão desse lado são iguais, os valores são iguais aos pesos que estão do outro lado. Então, por isso que a balança está em equilíbrio. E toda vez que eu fizer para a balança estar em equilíbrio, tudo que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro. Se eu acrescentar 2 kg de um lado, eu tenho que acrescentar 2 kg do outro. Se eu retirar 3 kg de um lado, eu tenho que retirar 3 kg do outro, e assim por diante. Então, o sentido da balança ela tem que estar sempre equilibrada. Então, pessoal, o que é mais importante aqui para finalizar essa parte aqui agora? É que as unidades de medida de massa, nós precisamos de utilizar uma balança para fazer essa medição. Vocês têm que lembrar que a unidade principal da unidade de medida de massa é o grama. À direita do grama estão os submúltiplos do grama e à esquerda os múltiplos. E sempre que você for fazer a transformação de unidade de medida de massa, se você andar da esquerda para a direita, você vai multiplicar por 10 cada casa que você for passando. E se você for deslocar da direita para a esquerda, você vai dividir por 10 cada casa que você for passar. Então é isso aí, pessoal. Agora nós vamos partir para o capítulo 2, que é medindo o espaço ocupado. Então, pessoal, tudo que ocupa o espaço tem um volume. Então, a gente tem que começar a ter esse tipo de noção. O volume é a medida do espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Então, tudo que ocupa o espaço, aquele espaço ocupado, aquilo ali tem um volume. Então, o que acontece? Olha aqui nesse exemplo aqui, ó, que está pedindo aqui, ó, pense e responda. Escreva no caderno quantos cubos há em cada figura. Então, você vai contar aí no livro de vocês, na figura A vai dar 42, na figura B vai dar 210, na figura C 24. Como eu já tinha falado, pessoal, o volume é a medida de espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Então, o que acontece? A gente pode falar o seguinte, que se a gente tomar como medida que o cubo tem uma unidade medida de volume, nós podemos falar que o volume da figura A é 42, o volume da figura B é 210 e o volume da figura C é 24, porque todos eles aqui ocupam um espaço. Como que nós vamos medir o volume de um bloco? Olha o que acontece, eu quero saber a medida do volume desse bloco. Então, pessoal, outra coisa que é importante lembrar para vocês. O volume é sempre ocupado nas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, o volume ocupa todo um espaço tridimensional. Então, se você pegar um copo e encher de água aquele copo, aquela água ali, ó, está ocupando um volume dentro daquele copo. Lá vai ter uma largura, um comprimento, uma altura. Então, sempre que estiver ocupando todo o espaço, ocupando um espaço nas 3 dimensões, nós estamos falando de volume, que é diferente do sentido de área. Área nós trabalhamos com 2 dimensões, comprimento e largura. Já o volume não, nós trabalhamos com o comprimento, com a largura e com a altura. É muito importante ter essa noção que volume a gente está trabalhando sempre com 3 dimensões. Então, o que acontece aqui para verificar o volume desse bloco? O que é a ideia que ele fez aqui? Ele dividiu esses blocos aqui, ó, em cubinhos aqui, ó, menores. Então, o que acontece? Nós temos fileiras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Desse outro lado, 1, 2, 3. E aqui, vamos ver aqui, ó.
largura, comprimento, largura e altura. Primeira coisa, vamos ver aqui o comprimento. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Largura, 1, 2, 3. Colocamos aqui. Vamos ver a altura. 1, 2, 3, 4. A gente multiplicar 5 vezes 3 vezes 4 dá 60. Então o volume dessa caixa aqui é de 60 unidades. 60 cubinhos aqui, ó, o volume. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental de medida de volume é o metro cúbico, que indicamos por m elevado ao cubo. O metro cúbico corresponde ao volume de um cubo com 1 metro de aresta. Então, pessoal, as medidas aqui do cubo aqui, ó, as dimensões, cada ladinho dele aqui é uma aresta, porque qual é a característica do cubo? O cubo, todas as suas 3 dimensões são iguais. Então, se a gente pegar um cubo por 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o volume desse cubo aqui é 1 metro cúbico. Então, o metro cúbico é a unidade fundamental de medida de volume. Só que o que acontece, pessoal? Da mesma forma que acontece nas unidades de medida de massa, na unidade de medida de volume, nós temos também os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. E funciona de forma parecida a transformação. Então, a unidade fundamental é o metro cúbico. À direita nós temos os submúltiplos do metro cúbico, à esquerda os múltiplos. À direita nós temos o decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. E à esquerda o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Pessoal, da forma semelhante à transformação das unidades de massa, a unidade de volume funciona da mesma forma. Se você for deslocar da direita para a esquerda, você vai dividir. Se você for deslocar da esquerda para a direita, você vai multiplicar. Só que aqui, nas unidades de medida de volume, como nós trabalhamos com 3 dimensões, você não vai multiplicar ou dividir só por 10, não. Você vai multiplicar e dividir por 1000. Cada unidade que você for passando aqui, seja para multiplicar ou por dividir, cada casa dessa aqui, ó, você vai multiplicar e dividir por 1000. Mas o que é importante, as unidades principais que vocês têm que saber? Vocês têm que saber o que é o metro cúbico, o que é o centímetro cúbico e também o decímetro cúbico. Vamos lá. 1 metro cúbico, pessoal, equivale a 1000 litros. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Igual na casa de vocês, se vocês pegarem um talão de água aí da Saneago, for verificar, lá vai estar a medição em metros, mas não é metro linear. Tem gente que pensa lá, eu gastei 10 metros de água. Não é 10 metros de água linear, vocês gastaram 10 metros cúbicos de água. E cada metro cúbico equivale a 1000 litros, quer dizer que 10 metros cúbicos equivale a 10.000 litros. Outra unidade principal também é o centímetro cúbico. Cada centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então é muito importante. Se eu tenho uma latinha de refrigerante de 200 ml, então aquela latinha lá ela tem 200 centímetros cúbicos de volume ali dentro ali. Importante isso. E o decímetro cúbico, pessoal? O decímetro cúbico é que equivale a 1 litro. Então, se você tiver 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, essas são as unidades principais. Vocês têm que saber que existem essas outras, mas para a gente trabalhar, a gente vai trabalhar com metro cúbico e mais com centímetro cúbico. O decímetro cúbico vai ser muito difícil, que nós vamos mais utilizar o metro cúbico e o centímetro cúbico. Lembrando que o metro cúbico equivale a 1000 litros
E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, a 1 mililitro. Agora, pessoal, nós vamos falar do volume do bloco retangular e do cubo. Qual que é a diferença de um bloco retangular e de um cubo? Gente, de forma geral, a gente pode definir que um bloco retangular, para facilitar para vocês, olha aqui, ó, Rua da Calçada com Pedras, lembram blocos retangulares em Pirenópolis, Goiás, foto tirada em julho de 2018. Se nós tivermos um tijolo, por exemplo, é um bloco retangular. Normalmente o bloco retangular, as três medidas dele pode ser iguais, ter duas iguais, mas também pode ter as três medidas diferentes. Mas para ser um bloco retangular, pelo menos uma das medidas tem que ser diferente. Porque se as três medidas forem iguais, ele não é um bloco retangular mais, ele passa a ser um cubo. Porque a característica do cubo é que tem que ter as três medidas iguais: comprimento, largura e altura. As arestas de um cubo têm as mesmas medidas. Então, se eu quero calcular o volume desse bloco retangular aqui, por que eu sei que é um bloco? Ele tem a largura e a altura igual, mas o comprimento é diferente. Então, ele não é um cubo, é um bloco retangular. O que eu falei para vocês? Para a gente calcular o volume, a gente vai multiplicar o valor das três dimensões. Sempre que eu quero calcular o volume de qualquer coisa, de qualquer objeto, eu tenho que multiplicar suas três dimensões. Então, 2,5 vezes 4 vezes 2,5. Realizando esse cálculo aqui, deu 25. 25 o quê? Se as medidas aqui estão em metros, então o resultado vai ser em metro cúbico. Toda vez que você está trabalhando com volume, a resposta vai ser cúbico. Seja metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico, decímetro cúbico, sempre vai ser cúbico. Pessoal, da mesma forma, a gente faz o cálculo para calcular o volume de um cubo utilizando as três dimensões. A grande diferença é que num cubo as três dimensões, comprimento, largura e altura, são iguais. Essas medidas aqui são chamadas de arestas do cubo. Então o cubo tem as suas arestas de medidas iguais. Então aqui no caso 4,3 metros, 4,3 metros, 4,3 metros. Você vai multiplicar essas três dimensões aqui, vai ter como resultado 79,507 metros cúbicos, porque as medidas estão em metros. Se tivesse em centímetros, seria centímetro cúbico. Se tivesse em decímetro, seria decímetro cúbico, mas no caso aqui é metro cúbico. Pessoal, agora nós vamos para o capítulo 3, que nós vimos unidade medida de massa, unidade medida de volume. Agora nós vamos ver as unidades medida de capacidade. Nós não podemos confundir volume e capacidade, não é a mesma coisa. Primeira coisa fácil para você ver a diferença. Você tem um copo, por exemplo. Vamos pegar o exemplo de um copo. A água que cabe dentro daquele copo ali, você vai estar medindo a capacidade do líquido que está ali dentro. Agora, para você calcular o volume do copo, você tem que levar em conta a dimensão do vidro ali, ó, o vidro que está em volta ali daquela água. Então, aquele copo todo ali é um volume. Agora, se você estiver só calculando a água que está dentro do copo, aí já vira capacidade. Então tem que ver a diferença entre volume e capacidade. Capacidade é o que cabe dentro daquele objeto e o volume é a medida total daquele objeto. Então tem que ter essa diferença. Então no sistema decimal existe unidades de medidas para expressar a capacidade de recipientes. A unidade fundamental é o litro, além de seus múltiplos e submúltiplos. Da mesma forma, as unidades de medida de capacidade também têm os seus submúltiplos e múltiplos. A unidade fundamental é o litro. A
direita nós temos os submúltiplos do litro e à esquerda os múltiplos do litro. Então o que acontece? Nós temos submúltiplos decilitro, centilitro e mililitro. À esquerda nós temos decalitro, hectolitro e o quilolitro. Pessoal, esse quadro aqui é importante vocês ter conhecimento dele. Mas o que nós vamos utilizar nos nossos estudos, no nosso dia a dia, que a gente utiliza, é o litro e o mililitro. Essas outras unidades é só para conhecimento, mas o que a gente mais utiliza é o litro e o mililitro. Então não fiquem muito preocupados com as outras unidades, é um conhecimento que vocês vão ter, mas que da mesma forma que no nosso dia a dia nós utilizamos o litro e o mililitro. Pessoal, como as outras, ela também tem as suas transformações. Da mesma forma, se você for deslocar da esquerda para a direita, a cada casa você vai multiplicando por 10. E se você for deslocar da direita para a esquerda, a cada casa você vai estar dividindo por 10. Mas de forma básica, pessoal, como eu falei para vocês, o que vocês têm que saber que é importante nas unidades de medida de capacidade é o litro e o mililitro. O que vocês precisam saber, que é principal, saber que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, se você quer transformar de litro para mililitro, o que você vai fazer? Tá vendo como aqui são 3 casas do litro até chegar no mililitro? Então você vai fazer o que? Multiplicar por 10, 100, 1000. E o contrário, se você quer transformar de mililitro para litro, você vai passar por 3 casas da direita para a esquerda. Então cada casa você vai dividir por 10. Então você vai dividir por 10, 100 e 1000. Então, se 1 litro equivale a 1000 mililitros, então toda vez que você quer transformar de litro para mililitro, você multiplica por 1000. Se você quer transformar de mililitro para litro, você vai dividir por 1000. Então eu espero que tenha ficado bem fixado isso na mente de vocês. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, voltem, pausem, leiam o livro de vocês e qualquer dúvida estarei à disposição nos grupos. Então, desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula. Até mais.